Ora, então, bom dia a todos. Estamos ligeiramente atrasados, porque houve aqui alguns problemas técnicos que tiveram que ser resolvidos, mas finalmente cá estamos. Hoje é o primeiro dia, ou o primeiro evento, que é para fazer especificamente sobre as negociações, ou o desfecho das negociações para o pós-Brexit. Como têm, reparado nas notícias, e quem seguiu nas notícias sabe que tem havido movimentações nos últimos dias, mas a verdade é que há muita incerteza e perante, do nosso ponto de vista, enquanto pessoas que estão no Reino Unido, há muita coisa que pode acontecer e que pode ter grandes repercussões sobre a nossa vida no Reino Unido. E por isso eu achei importante, especialmente também perante toda a propaganda, toda a desinformação, toda a contra-informação que às vezes existe em certos círculos sobre o que está a passar e o que se perspectiva, eu achei importante que tivéssemos acesso a fontes de informação fidedignas, para contrariar também a onda de fake news, como agora também se costuma dizer. E nada melhor do que ir para Bruxelas diretamente à fonte. E aí eu convidei 2 eurodeputados, o Pedro Silva Pereira e o Paulo Rangel, que aceitaram o meu convite. E depois, pouco depois deles acabarem de falar, também vão entrar outras pessoas dos vários pontos do Reino Unido, neste caso em Gales e em Londres, para se iniciar também aqui um diálogo sobre a situação e o impacto que isto depois pode ter nas comunidades, não só portuguesas, mas também em termos comunitários, daqueles que estão no Reino Unido. Eu, sem grandes demoras, passava desde já ao Pedro Silva Pereira, e a pergunta que eu deixava, quer para um, quer para o outro, era, obviamente, como é que viram a reunião, a jantarada, esta semana em Bruxelas, entre o Boris Johnson e a Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, e, a partir daí, como é que perspectivam o que está a passar já neste momento e depois também nos próximos dias, semanas e até meses já para 2021. Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e saudar o Sérgio Tavares por esta iniciativa. Dificilmente ela podia ser mais oportuna, porque realmente já houve vários deadlines para o processo da negociação do Brexit, mas parece que quanto mais nos aproximamos do final do período de transição, mais os deadlines parecem mesmo credíveis e realmente, se não for chegar a um entendimento muito rapidamente, nós entraremos no dia 1 de janeiro no cenário de no deal. O jantar desta semana entre a Presidente da Comissão e o Primeiro-Ministro Boris Johnson foi uma tentativa de tentar de verdadeiramente salvar ainda as negociações e encontrar um caminho para que elas possam ainda vir a ter sucesso e algum acordo possa ser encontrado. Elas foram precedidas, convém dizer, de um desenvolvimento positivo, isto é, um acordo sobre o protocolo da Irlanda do Norte e a implementação do acordo de saída. Porque o Reino Unido tinha tentado, o governo do Sr. Boris Johnson tinha tentado incumprir no acordo de saída, também nos seus compromissos de direito internacional, com aquela lei do mercado interno, com a ameaça de uma lei financeira, e depois finalmente teve que recuar, e ainda bem que o fez, por todas as razões. Em primeiro lugar, porque isso é a forma de garantir a paz na Irlanda e a consequência para os acordos de Sexta-feira Santa e, portanto, a manutenção da eliminação das fronteiras entre as duas Irlandas, mas também é muito importante para os cidadãos portugueses, porque verdadeiramente o que este recuo significa é que o acordo de saída é para valer. A União Europeia foi muito firme na resposta à tentativa de incumprimento.
os deputados aqui no Parlamento Europeu, de uma forma muito expressiva, deixaram logo claro que, enquanto o Reino Unido não garantisse o cumprimento do acordo de saída, não haveria acordo para a relação futura. Houve também, como se sabe, reações internas no Reino Unido, da Câmara dos Lordes, dos ex-primeiros-ministros, até de muitos dos dirigentes do Partido Conservador, e reações externas da parte de Nancy Pelosi e da parte de Joe Biden, e, portanto, toda a gente achou muito claro que não era aceitável a violação dos compromissos de direito internacional. Isso é positivo, como digo, é positivo para os cidadãos, porque é o acordo de saída que garante os direitos dos cidadãos europeus e, portanto, também os direitos dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido. Portanto, que esse acordo seja para valer e para cumprir é uma coisa importante para todos. Mas não resolve realmente as divergências. E o que eu queria dizer aqui, sobretudo, sobre essas divergências é o seguinte: eu penso que isso também vai ao encontro da expectativa de nós confrontarmos alguma da informação falsa que corre sobre o que realmente está em causa. É claro que o Reino Unido diz e repete que, saindo da União Europeia, se torna um país soberano, plenamente, sem nenhuma espécie de restrição, e, portanto, quer take back control, quer ser soberano na definição das suas leis, no controle das suas fronteiras. E isso não está em causa. Nunca esteve em causa. A questão não é essa. A questão é que nós perguntamos todos, verdadeiramente, o que é que o Reino Unido quer fazer com a sua soberania. E o outro lado da moeda desta iniciativa do Brexit é que o Reino Unido quer exercer a sua soberania de tal modo que estabeleça um acordo com acesso ao mercado europeu sem tarifas e sem cotas, com zero tarifas e zero cotas. Ora, portanto, não se trata apenas de sair e ser soberano para fazer a sua vida, não, trata-se de querer ter um acesso ao mercado europeu em condições sem precedentes. Não há nenhum país no mundo, nenhum país terceiro, que tenha, na base de um acordo comercial com a União Europeia, um acesso tão pleno ao mercado interno. Há outros modelos de integração, mas na base de um acordo comercial isso não existe. E, portanto, se o Reino Unido, sendo um parceiro económico tão importante e tão próximo da União Europeia, quer realmente, apesar de sair da União Europeia, do mercado interno e da União Aduaneira, quer realmente ter este acesso pleno ao mercado europeu, então é natural que a União Europeia diga: sim, senhor, nós estamos disponíveis para ir tão longe, para dar ao Reino Unido o que ninguém tem, desde que as condições de concorrência com os agentes económicos europeus sejam justas. E, portanto, desde que não haja distorção da concorrência por via de ajudas de Estado, desde que os padrões económicos, sociais e laborais sejam mantidos, porque, de outro modo, nós teremos zero tarifas e zero cotas, mas também dumping. E nós precisamos ter zero dumping. E esta é a questão fundamental que o Reino Unido tem, em particular o governo do Sr. Boris Johnson, tem tido dificuldade em compreender. Mas a verdade, isto é da lógica das coisas, porque fala-se muito do modelo do acordo com o Canadá. Nós temos um acordo comercial com o Canadá, muito progressista e ambicioso, mas esse acordo não dá ao Canadá acesso ao mercado europeu com zero tarifas e zero cotas. Longe disso. E, portanto, nós precisamos, se é para dar esse acesso ao mercado europeu ao Reino Unido tão amplo assim, então nós precisamos de assegurar condições justas de concorrência. Acontece que as condições justas de concorrência também significam duas outras coisas. A primeira é equilíbrio de direitos. Isto é, nós precisamos de garantir que se o Reino Unido tira essas vantagens económicas enormes do acesso ao mercado europeu, então que os interesses económicos da União Europeia, em particular no setor das pescas, também sejam protegidos. Portanto, trata-se aqui de uma questão de equilíbrio económico. E, em terceiro lugar, e é a última divergência, mais importante, é preciso que nós tenhamos instrumentos de garantia daquilo que vai ser acordado. Isto é,
que os compromissos que são firmados são para cumprir. E como é que cada uma das partes reage se a outra incumprir nas suas obrigações, ou se introduzir umas diferenças regulatórias que prejudiquem a concorrência. E, portanto, qual é o sistema de resolução de litígios, quais são as medidas unilaterais que pode tomar em resposta a essa situação. E, portanto, o que eu queria deixar claro, e eu penso que a desinformação que corre no Reino Unido tem muito a ver com isto, é que a União Europeia não está aqui à procura de punir o Reino Unido, de manter o Reino Unido amarrado às regras europeias eternamente, em jeito de vingança pelo Brexit. Não se trata disso. Trata-se de assegurar as condições para que a ambição de acesso ao mercado europeu com zero tarifas e zero cotas possa ser cumprida. Eu creio que as dificuldades das negociações derivam essencialmente de uma coisa: das ilusões que foram vendidas aos cidadãos britânicos no âmbito do processo de referendo. Porque ali parecia tudo facilidades. Nós saímos e o dinheiro que damos para a União Europeia vai para o Serviço Nacional de Saúde. Nós saímos e vamos fazer acordos comerciais muito melhores do que os entendimentos que temos com a União Europeia. Nós saímos e na Irlanda do Norte é possível manter o mesmo regime do Reino Unido sem haver controles nas fronteiras e em particular no Mar da Irlanda. E agora nós saímos e temos acesso ao mercado europeu com zero tarifas e zero cotas porque isso está escrito no destino. Ora, não é assim. Portanto, essas ilusões do Brexit a serem mantidas é que dificultam um entendimento e uma negociação. Foi possível chegar ao acordo de saída porque o Reino Unido finalmente teve que reconhecer que para não haver controle entre as duas Irlandas, controle fronteiriço, então tinha que haver controle do Mar da Irlanda. Foi possível chegar agora a acordo sobre o cumprimento do acordo de saída, porque o Reino Unido finalmente compreendeu que era uma ilusão poder violar o direito internacional e fazer o que quisesse no Mar da Irlanda. E eu creio que haver ou não haver agora acordo para a relação económica futura depende do Reino Unido, realmente, do governo, do Sr. Boris Johnson, compreender as implicações do Brexit. E queria terminar, depois vamos conversar certamente, dizendo o seguinte: todo este processo é muito surpreendente, porque nós conhecemos todos a política britânica, a administração pública britânica, mas, de facto, o Reino Unido envolveu-se numa aventura em território desconhecido. E essa aventura está a revelar-se problemática, arrasta-se há anos sem que o desenlace destas negociações seja conhecido, e estamos a poucos dias do fim do período de transição e o cenário de um não acordo totalmente disruptivo das relações económicas e comerciais continua em cima da mesa. Foi, de facto, uma aventura em território desconhecido, o que eu espero é que o bom senso ainda possa prevalecer nestes últimos dias da reta final da negociação. Muito obrigado, estou desejoso da nossa discussão. Obrigado, eu. Eu passava agora então a palavra ao Paulo Rangel, efetivamente na mesma linha, para ele também dar a sua própria perspectiva sobre o que nos espera também e como é que isto está a ser visto em Bruxelas, para além da perspectiva que o Pedro Silva Pereira acabou de também dar, e até como é que está a ser visto também, por exemplo, em termos do PPE, se há consequências também já a esse nível. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, também um abraço ao Pedro Silva Pereira. E vamos cá ver, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso olhar para esta conjuntura e ver que há aqui dois dados, eu diria, de grande relevo político ou até geopolítico, que alteram um bocadinho as condições em que estaríamos se eles não tivessem ocorrido um bocadinho ou muito. Um é a pandemia.
Eu acho que a pandemia põe uma pressão sobre o Reino Unido muito grande. A situação económica é, neste momento, muito má, seja na União Europeia, seja no Reino Unido. A pressão orçamental no Reino Unido é enorme, como nós sabemos. O endividamento cresceu neste último ano mais do que nos 10 anos, por exemplo, em Gordon Brown foi Ministro das Finanças, não é? E, portanto, é preciso ter noção de que somar um choque económico, ainda que temporário, porque eu acho que um Brexit disruptivo será sempre temporário, isto é, ao fim de 6, 7, 8, 9 meses, acabar por haver um acordo. Mas, enfim, seja como for, somar nesta conjuntura, eu acho que é bastante perigoso. E, portanto, isto vale também para a União Europeia também será mal, e por isso a União Europeia. Portanto, eu não estou aqui muito de acordo com o tom do Pedro Silva Pereira, porque acho que parece até que o Reino Unido não tem razão em nada. E que isto é um acordo em que a União Europeia é muito razoável e faz tudo muito bem, e o Reino Unido faz tudo mal. E isso parece-me que, sinceramente, também não é uma postura que ajude a que se chegue ao fim a um acordo, e não é sequer real nem verdadeira, e eu vou já explicar. Depois, o segundo ponto geopolítico muito importante são as eleições americanas. Eu acho que o Joe Biden claramente deu sinais quanto à questão do processo da Irlanda do Norte, o que não é por acaso, porque o Joe Biden tem ascendência irlandesa e é católico e, portanto, no fundo retoma um pouco, se nós quisermos assim, aquela proximidade que o Clinton já tinha relativamente a este processo, embora não fosse católico, mas tinha ascendência irlandesa, e, portanto, eu acho que isto é um ponto importante. Aliás, é uma coincidência interessante do ponto de vista histórico que os dois presidentes católicos dos Estados Unidos ambos tivessem ligações fortes à Irlanda, o Kennedy e agora o Biden, e acho que isso também altera as condições. Não é que Trump fosse dar ao Boris Johnson algum apoio. Eu acho que Trump não queria saber do Reino Unido para nada. Mas na retórica criava um ambiente, especialmente de pressão sobre a União Europeia, que não existia de outra maneira. E, portanto, estas duas condições alteraram-se. E depois há realmente dois sinais positivos dos últimos dias. O primeiro sinal foi esta questão do acordo da Irlanda do Norte, portanto, foi o regressar do Reino Unido, depois da lei do mercado interno, que punha em causa, de forma unilateral, o acordo de saída, foi o regressar, no fundo, às boas práticas de cumprir acordos internacionais, que, aliás, diga-se de passagem, é uma tradição do Reino Unido. E por isso eu devo dizer que, ao contrário do que muito se diz na Europa, eu tenho a certeza que, feito um acordo, o Reino Unido vai cumpri-lo. Eu devo dizer que a experiência que existe da presença do Reino Unido na União Europeia no mercado interno é que é o país mais cumpridor das regras do mercado interno. Por exemplo, a França, que é o grande defensor da Europa, está a sempre encontrar exceções e caminhos à parte. Portanto, o Reino Unido, normalmente, quando se compromete, cumpre a sua palavra, mais que qualquer outro país europeu. É uma tradição sua, e por isso era tão estranha esta deriva que aconteceu agora, enfim, depois do verão, justamente da aprovação da lei do mercado interno, que, entretanto, mercado interno britânico, digo eu, que, entretanto, desapareceu. Portanto, este é um bom sinal. E foi feito na 25ª hora. Foi feito na terça-feira. Eu devo dizer que reuni na terça-feira, justamente, nós temos uma reunião mensal da presidência do PPE com Ursula von der Leyen, e fomos... ela está bastante cética nesse dia. E, curiosamente, reuni com ela outra vez na quarta-feira, e com Michel Barnier, aí já na cimeira do PPE, e estavam os dois bastante, apesar de tudo, com um mood, se posso dizer assim, diferente. Qual é o outro sinal positivo? O outro sinal positivo é que quem requereu a reunião, e isto foi dito pela própria Ursula von der Leyen, quem requereu a reunião que teve lugar em Bruxelas na quarta à noite foi o Boris Johnson. Ou seja, de alguma maneira, quer o Michel Barnier, quer a sua equipa, quer a Ursula von der Leyen, tinham já, no fundo, digamos assim, não é tirado a toalha ao chão, mas até nem que fosse uma atitude ou uma postura tática, tinham já decidido que a partir de segunda-feira, tendo em conta o impasse que no domingo e na segunda se tinha gerado, em torno, no fundo, daquelas três questões que estão mais ou menos identificadas, que é a questão do level playing field, portanto, no fundo, das regras do jogo, que é a questão dos litígios e que é a questão das pescas. Do meu ponto de vista, as pescas, apesar de tudo, são um assunto mais lateral e periférico, são mais simbólico, enquanto que os outros são mais substantivos.
porque, enfim, o peso das pescas para toda a gente, seja para o Reino Unido, onde é realmente mínimo, seja mesmo para os países que estão aqui, nomeadamente a França, a fazerem enorme fim-capé, mas não só a França, a Bélgica, a Holanda e outros, mas a Espanha, mas sinceramente não é uma coisa assim tão relevante. É relevante no braço de ferro simbólico de quem ganha e de quem perde, e do que é a soberania e como é que isso vai ser no futuro. E, portanto, acho que é mais essa discussão. E por isso eu acho que até pode ser um bocadinho o trade-off ou a moeda de troca final, no sentido de salvar a face de uma das partes que ceda mais num dos outros dossiês. Mas, quer dizer, o facto de ter sido ele a pedir também é um sinal positivo. Portanto, os dois sinais positivos que, e penso que estou a falar diretamente por aqueles que estão envolvidos nas negociações ao mais alto nível, porque ouvi da boca deles, os dois sinais positivos são o facto de se ter conseguido entre o Michael Gove e o Maros Sefcovic resolver a questão do acordo de saída outra vez, ou seja, voltar à versão inicial, e, por outro lado, o facto de Boris Johnson ter sido ele a querer fazer este acordo. Claro que pode fazer parte da encenação, seja qual for a solução, precisa mostrar que fez tudo o que estava ao seu alcance para chegar a um acordo, evidentemente, mas foi isto. Aliás, ele queria que a reunião fosse em Londres, e foi Ursula von der Leyen que lhe disse, não, a última reunião foi em Londres, esta agora deverá ser em Bruxelas. E, portanto, enfim, isto são pormenores da revista Cor-de-Rosa, quase, mas que, apesar de tudo, têm os seus simbolismos nestes espaços diplomáticos. O que é que me parece a mim, e agora diria aqui, eu acho que não há dúvidas nenhumas de que no level playing field, ou seja, nas regras do jogo, a União Europeia tem exigências razoáveis, não é? Porque, evidentemente, não pode haver o tal dumping, não pode haver uma concorrência desleal. Não pode o Reino Unido, porque o Reino Unido claramente já deu todas as garantias de que aceita os atuais padrões sociais, padrões ambientais, mas não está necessariamente disposto, e este é que é o ponto da discórdia, é o pomo da discórdia, não está disposto a garantir que acompanhará, não é, os requisitos futuros, por exemplo, em sede social, direitos sociais, ou em sede ambiental, que venham, no fundo, a onerar, digamos assim, a produção, seja de serviços, seja de bens, de mercadorias, que seja feita em cada um dos lados do Canal da Mancha, e, portanto, não estão dispostos a acompanhar a futura evolução europeia. O que se compreende, digo eu, evidentemente que realmente hipotecar a soberania seria, no fundo, dizer, bom, mas eu agora tenho que alinhar as minhas regras pelas regras do mercado interno europeu, quer dizer que eu não sou dono das regras. Bom, mas aqui eu estou em total sintonia com o que diz o Pedro Silva Pereira, sem dúvida alguma, que é, bom, para ter acesso ao mercado interno, nas condições em que têm os outros membros do mercado interno, porque na prática é disso que se trata, que tem uma Polónia, que tem uma França, que tem uma Itália, ou que tem uma Alemanha, evidentemente que eu tenho que jogar pelas mesmas regras, e, portanto, aqui eu compreendo esta exigência. Onde eu acho que, evidentemente, do meu ponto de vista, os eventuais litígios que venham a surgir não podem ser resolvidos por Tribunal de Justiça da União Europeia. Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, só na cabeça da União Europeia e de meia dúzia de eurocratas, porque se o Reino Unido é um país terceiro, ele não pode sujeitar-se a uma jurisdição que seja uma jurisdição que é completamente desenhada para os países que são membros da União Europeia e na qual até o Reino Unido não tem representação, ou deixou de ter. Embora, enfim, os juízes não sejam independentes e, portanto, e tenho a certeza que cumpriram a sua tarefa, mas quer dizer, eu compreendo perfeitamente que seja preciso, para todos os pontos do acordo, incluindo para aqueles que possam vir a trazer algumas disputas no mercado interno, encontrar instâncias arbitrais, quer dizer, um tribunal próprio para resolver esses conflitos, ou, eventualmente, uma arbitragem convencionada para esse efeito, mas aí não há dúvida que eu acho que a União Europeia devia ceder nessa sua exigência, no sentido de encontrar uma solução que seja uma solução efetivamente imparcial. Portanto, aqui, enfim, tem-se progredido pouco, não são claras até as posições finais a que se pode chegar nesta matéria,
Mas cá está um ponto em que eu acho que é preciso ter esta noção, quer dizer, o Reino Unido não é, porque aqui às vezes tratamos o Reino Unido como se fosse, portanto, os políticos ingleses, incluindo o atual governo, etc., fossem pessoas que não têm o mínimo de sentido, de responsabilidade, etc. Bom, quer dizer, podemos gostar ou não das suas opções, mas quer dizer, eu penso que isso que é uma inferência europeia, vamos cá ver, o que é que eu quero dizer com isto? É que o mesmo sentimento que por vezes temos nos mídias britânicos e na esfera pública britânica, e com isto eu terminarei, de que a Europa está a querer impor o seu modelo, também na imprensa europeia e também na bolha europeia, até na bolha política, fala-se às vezes sobre os políticos do Reino Unido como se eles fossem umas crianças que estão a brincar e que, não, eles estão a defender os interesses do seu país e, obviamente, que vão esticar até ao máximo. Claro que se eles pudessem ter o melhor dois mundos, não é? Se eles puderem ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo, é isso que eles vão fazer, porque isso é o que é normal em termos diplomáticos. Portanto, agora, cabe a quem está do outro lado fazer esse equilíbrio. E, portanto, fazer pôr, no fundo, esse travão. Agora, sinceramente, há uma coisa que eu tenho que dizer. A cultura britânica de cumprimento das regras e dos princípios, mesmo na experiência europeia, e quem conhece o mercado interno sabe disso, que é uma experiência de enorme fair play e de enorme capacidade de cumprimento, muito superior a vários países que se consideram os grandes campeões europeus do europeísmo e das regras, etc. Portanto, eu acho que é fundamental manter esta lucidez também sobre aquilo que eu diria um parceiro com o qual temos de tratar de igual para igual e não um parceiro sobre o qual temos uma superioridade moral porque, entretanto, enlouqueceu. Quer dizer, isso eu acho que é uma atitude que poderia prejudicar muitas negociações. Verdade seja dita, e com isto termino mesmo, que o Michel Barnier, desde o início, que mantém esta atitude de grande sobriedade e responsabilidade. Eu até que tenho dito que ele é o mais fleumático dos políticos europeus e, portanto, é o mais britânico dos políticos europeus, porque ele mantém, de facto, nunca se lhe ouviu até hoje uma piada, um remoque, uma ironia sobre a posição britânica. Tem sido sempre com enorme seriedade que ele encara as posições britânicas. E isto é fundamental para permitir que ainda hoje estejamos à mesa das negociações, embora eu reconheça que estamos praticamente a comer o peru de Natal e não temos ainda uma solução para este problema, é já em si um problema. E, com isto deixo aqui uma pequena provocação, isto naturalmente deixa também desafios grandes à própria presidência portuguesa, porque ela vai ter de lidar, haja acordo ou não haja acordo, com uma realidade nova e, portanto, é, sem dúvida, uma dos legados que vai ter, que vão ser difíceis e que eu espero que Portugal, com a sua relação privilegiada com o Reino Unido, tenha capacidade de não alinhar muito pela lógica do Clube Med, que é o que tem feito, infelizmente, e pela lógica macroniana, que é uma lógica de hostilização, e que vá pela linha Barnier, que também é francesa, mas é uma lógica claramente de, eu diria, tratar de igual para igual o parceiro britânico. Muito obrigado. Micro, Sérgio, é preciso ligar o micro. É inevitável. É inevitável esquecer-me que estou em mute. Mas eu estava a dizer, antes de começar a trazer os membros do painel, só um comentário. É verdade, em termos tradicionais, a perspectiva do Reino Unido que estava a ser transmitida agora pelo Paulo Rangel, mas acho que também que se tem que ter em conta que houve uma evolução, já desde há alguns anos, que põe em causa muita da interpretação que é feita. Por exemplo, se recuarmos até quando o David Cameron retira o Partido Conservador do PPE, e até se pode ir um pouco mais para trás ainda, há uma clara evolução do Partido Conservador que vai contra
a racionalidade, que vai contra a lógica que muitas vezes entre nós, das nossas discussões, existe ou não existe. E, por exemplo, essa tradição cumpridora, acho que hoje em dia já não pode ser tida como garantida. Há uma atitude, numa secção bastante larga, eu diria, da comunidade, da sociedade britânica, e principalmente em termos da Inglaterra. Há diferenças em relação a Gales, claramente em relação à Escócia, e até mesmo com a especificidade que a Irlanda do Norte tem. Mas especificamente ou fundamentalmente em termos da Inglaterra, há ali um problema, e há ali um problema muito sério e que não pode ser ignorado e que tem que ser um fator quando se analisa este tipo de questões. E, por exemplo, o Pedro Silva Pereira fez uma referência ao Michael Gove. O Michael Gove, na altura do referendo, ele disse, no dia a seguir, nós temos todos os trunfos na mão. Nós ditaremos os termos do acordo. E isto podia-se pensar que era lá está a tal encenação, a tal retórica para inglês ver, literalmente, mas ainda há poucos dias voltou a ser dita. E porquê? Porque há porque a audiência doméstica, a audiência interna, quer partidária, quer em termos da sociedade britânica, é precisamente isto que quer ouvir, e é precisamente isto que, apesar de todas as evidências que têm existido ao longo dos últimos anos, continua piamente a acreditar. E, por exemplo, o caso paradigmático é a Irlanda, a República. Durante a campanha em 2016, nas relativamente poucas vezes em que a questão da Irlanda do Norte foi levantada, geralmente para quem defendia a manutenção do Reino Unido na União Europeia, a questão era automaticamente neutralizada com o argumento ou com a resposta que isso nunca aconteceria, isso nunca se poria, essa questão. Ou seja, uma clara menorização e até ignorar de toda a questão. Porquê? E aqui é que é a parte interessante. Porque o Reino Unido, ou os dirigentes e muito das pessoas que estão no Partido Conservador, não só a nível parlamentar, mas também e principalmente a nível das estruturas locais, nunca pensaram mesmo, porque de facto há muita gente que de facto pensa assim, que a Irlanda nunca seria um entrave aos desejos do Reino Unido na saída da União Europeia. E há mesmo pessoas, e acreditem que eu próprio já fui confrontado e confrontei várias pessoas que pensam realmente nestes termos, que achavam naturalíssimo, achavam inevitável que a República da Irlanda seguisse o Reino Unido na saída da União Europeia pelo facto do Reino Unido sair da União Europeia. E tiveram um grande choque quando de repente se desapercebem que afinal não era bem assim e que, pelo contrário, por exemplo, tendo em conta, por exemplo, o poderosíssimo lobby irlandês nos Estados Unidos, por exemplo, quando começaram a ver as consequências que isso poderia ter de uma das grandes esperanças que em Londres havia, que era ter um pronto-socorro em Washington. Mas isto tem a ver também com outra coisa, com a questão também que o Pedro Silva Pereira também mencionou, que é a parte da soberania. Porquê? Porque, precisamente do ponto de vista desta corrente que existe na sociedade britânica e também no Partido Conservador, como reflexo disso, há esta perspectiva soberanista absoluta, em que há um poder total reconhecido ao Reino Unido. Isto vem de uma perspectiva, eu às vezes não gosto de dar estes termos, mas pós-imperialista, isto parece outra gente a falar, em que há aqui uma dicotomia em que ou se é o poder colonial ou se é o súbdito desse poder colonial. E isso vê-se, por exemplo, quando se começa a assistir a certos comentários que veem a saída do Reino Unido quase como uma libertação da colónia em relação ao poder colonial que eles identificam como a União Europeia. E esta corrente dentro do Partido Conservador, e, por exemplo, que foi muito relevante quando, por exemplo, nestas últimas eleições legislativas, quando estava a definir localmente os candidatos, quem tivesse a temeridade de apresentar qualquer tipo de simpatia pela causa europeia era liminarmente eliminado e não tinha qualquer tipo de hipótese de chegar a candidato
a deputado e por aí ser eleito. Portanto, isto causou o quê? Causou uma profunda radicalização do Partido Conservador, também a nível parlamentar, que até então ainda tinha alguns elementos da velha guarda que alinhavam muito naquela tradição que o Paulo Rangel estava a identificar, mas que claramente foi varrida e hoje em dia há uma perspectiva muito, muito, eu diria mesmo anti-europeia. Por exemplo, havia muito também a perspectiva de o Reino Unido como a primeira peça do dominó a cair e que, ao sair, arrastaria outros países consigo. E depois, obviamente, como sabemos e como vimos, entretanto, não foi essa a realidade. Pelo contrário, até se reforçou o apoio, vamos pôr assim, de forma simplista, à União Europeia em vários países. Não teria nada a falar com pessoas na Holanda que, de facto, notaram uma diferença onde há também umas certas correntes, que diria também na linha do Brexit, mas que globalmente notaram que houve uma evolução positiva por verem o exemplo negativo, agora, desta vez, do Reino Unido. Mas fico por aqui para também não... Interagir, se falamos mais adiante. Podemos interagir, eu vou começar também a trazer as outras pessoas ao painel e aproveito para fazer já a introdução muito rápida de cada um e depois, claramente, abrir o diálogo. Deixa-me mencionar a Yolanda Viegas, que é a minha colega no Conselho das Comunidades Portuguesas. Ela está em Wrexham, no norte de Gales. Eu depois vou pedir a eles para se apresentarem. No caso de Yolanda, eu ia estar aqui dia e meio a falar o que ela faz, porque ela faz mil e uma coisas. O Pedro Xavier, que está em Londres, é também aqui introduzir um cunho político, pois ele também o dirá, mas ele é fundamentalmente um empresário com várias empresas, em ramos como, por exemplo, a educação, consultoria e imobiliário. E, last but not least, uma falta da Amazon, que é docente e investigadora no King's College, que já me disse que tem um comentário e uma pergunta a fazer. Podes fazer as duas coisas. Posso? Ok, muito obrigada. E obrigada também pelo convite mais uma vez. Mas me falta, deixa-me só, Pedro Silva Creira ou Paulo Rangel, se quiserem começar também já a fazer alguns comentários e depois nós começamos a falar também. Bom, como quiserem, a intervenção do Paulo Rangel é muito importante e eu estou de acordo com ele. Realmente, expliquei um pouco isso, as posições da União Europeia. Eu penso que há algum ruído na linha, talvez demasiados microfones ligados. As posições da União Europeia parece-me são razoáveis e eu não tenho nada à perspectiva de que a União Europeia faz tudo bem, o Reino Unido faz tudo mal. Eu pertenço àquilo que aqui no Parlamento Europeu chamamos o UK Coordination Group, que faz o acompanhamento das negociações e aí é muito claro, neste momento já existe, isto não será público, ou pelo menos não era até eu dizer agora aqui, neste momento já existe um texto acordado com cerca de 700 páginas, entre articulado e anexos. O que quer dizer que realmente houve progresso nas negociações e muitos capítulos estão neste momento fechados. O que eu sublinhei, e acho que é importante, é a razão de ser das divergências que restam. E a razão de ser das divergências que restam não é outra senão uma certa confusão, ou uma certa ilusão sobre o que significa a soberania, quando ao mesmo tempo se pretende ter o acesso pleno ao mercado europeu. Eu gostava até de mostrar um slide que ilustra bem
o problema nestas negociações. Ora está. Este slide, vocês vejam, os círculos à esquerda traduzem, por um lado, aqueles países que têm uma maior proximidade geográfica com a União Europeia, e a dimensão dos círculos ilustra o peso das trocas comerciais de importações e exportações com a União Europeia. E depois, à direita do gráfico, têm os outros países que têm uma maior distância geográfica em relação à União Europeia e percebem pela dimensão dos círculos o peso dessas trocas comerciais hoje existentes com a União Europeia. Ora, é muito evidente que todos os países que têm uma proximidade geográfica maior com a União Europeia têm mecanismos de articulação e de integração mais intensos do que um mero acordo comercial. A Suíça, a Turquia, a Noruega, a Ucrânia. Enquanto que os outros que estão mais distantes geograficamente, a começar pelo Canadá, que tem aquele acordo comercial com a União Europeia, são países que ou têm ou desejam ter acordos de tipo comercial com a União Europeia. Mas têm um significado económico para o mercado europeu evidentemente inferior do que aquele que tem o Reino Unido. O Reino Unido acumula o facto de ser de longe o maior parceiro comercial da União Europeia. Aliás, o Reino Unido depende em 50% das exportações para a União Europeia, e uma proximidade geográfica que significa que o acesso ao mercado europeu tem um impacto muito significativo e, portanto, o modelo de um acordo comercial como aquele que temos com o Canadá, se é para ser levado ainda por cima ao extremo dos zero tarifas e zero cotas, tem que ter algumas diferenças, e essas diferenças têm que ver com o tal level playing field, com as regras da concorrência. Só duas notas finais para que a nossa discussão não assenta em equívocos. Eu gostava de deixar isto claro. A União Europeia não está neste momento a exigir do Reino Unido um alinhamento regulatório dinâmico. Isto é, a exigir que para o futuro e para a eternidade o Reino Unido tenha que ter as mesmas regras da União Europeia. Não é isso que está em causa. O que a União Europeia está a dizer é que nós temos que regular a divergência que possa existir no futuro. Quer porque o Reino Unido pode desregular, quer porque qualquer uma das duas partes pode introduzir regulações novas. E então precisamos de saber o que é que acontece, qual é o impacto da divergência nas regras comerciais que estamos agora a acordar. E, portanto, o que a União Europeia está a querer salvaguardar é que, na hipótese de haver uma alteração do quadro regulatório das duas partes, então isso deve ter impacto nas regras das trocas comerciais que estamos a acordar. É isso que está fundamentalmente em causa. Outra nota, também para esclarecer e para não haver equívocos. A União Europeia não está a exigir que seja o Tribunal Europeu de Justiça a solucionar os litígios comerciais com o Reino Unido. O que está, neste momento, em cima da mesa é realmente um modelo de arbitragem para essas soluções de litígios, e a questão mais controversa não é essa. A questão mais controversa é de saber se, enquanto a arbitragem chega ou não chega a uma decisão, se uma parte pode reagir com medidas unilaterais, incluindo com suspensão cruzada de disposições do acordo. Isto é, se nós tivermos uma desregulação em matéria ambiental no Reino Unido, por exemplo, saber se temos que esperar uns anos que haja uma decisão arbitral ou se o Reino Unido, ou se a União Europeia pode reagir imediatamente com medidas unilaterais que reponham a equidade das relações até que essa decisão ocorra. Isto é aquilo que está em discussão e são os desafios que temos pela frente na negociação. A esse juntar-se, como dizia muito bem o Paulo Rangel, os desafios que também a presidência portuguesa vai ter que enfrentar a partir do dia 1 de janeiro, haja acordo ou não haja, porque as coisas não ficarão na mesma, certamente. Obrigado por essa resposta também. Excelente. Paulo Rangel, antes de responder, deixa-me só introduzir então a Mafalda, por a dúvida e
e a pergunta. E depois... Ok, então muito obrigada. Sim, muito obrigada. Eu vou então ser muito rápida, até porque o que eu queria dizer segue o que o eurodeputado Pedro Silva Pereira disse. Eu queria apenas, enquanto cidadã, eu moro em Londres, e estou em Londres há 10 anos, e portanto o no deal potencial é uma coisa que teria consequências a muitos níveis e cria bastante ansiedade. No entanto, parece-me, enquanto cidadã, que não é muito claro nos debates políticos e na forma como se fala sobre enfim, o desacordo corrente entre o Reino Unido e a União Europeia, ou os desacordos, parece-me que eles são discutidos de forma muito técnica, como se fossem apenas, se falasse apenas de uma questão técnica. E o que eu queria dizer é que, enquanto cidadã, penso que é importante reconhecer que a União Europeia, ao proteger a integridade do mercado único, o que está a tentar proteger é questões como segurança, não é? Por exemplo, porquê? Porque o mercado único tem tanto poder que os objetos, a comida, enfim, eventualmente depende dos acordos, mas o que for vendido, produzido para ser vendido do Reino Unido, vai ser também vendido, para ser vendido no mercado único, vai depois também ter consequências no Reino Unido também, e fora, não é? Porque o mercado único, como sabe, viu-se isso há uns anos com os debates sobre o GDPR, a proteção de dados, etc. O que acontece no mercado único, o seu poder é tão grande que depois tem consequências fora também. E, portanto, isto é muito importante. E, para além disso, há o reconhecimento do modelo de desenvolvimento, não é? Quando o Reino Unido está contra a ideia, os limites de state aid, de ajuda estatal, a União Europeia não está a fazê-lo porque defende esse modelo de desenvolvimento, que é um no qual nem o mercado, nem o Estado pode agir sem qualquer controle, sem qualquer regulamento. Isto é muito importante, é extraordinariamente importante, por mais que, lá está, como digo, a curto prazo e um Brexit, um potencial hard Brexit, tenha consequências devastadoras, mas nós temos também de reconhecer a importância que é este modelo de desenvolvimento da União Europeia e um modelo de desenvolvimento que está a ser atacado de vários lados. Portanto, era só para dizer isso. Muito obrigada por terem mencionado essas coisas, mas penso que é importante também reconhecer enquanto cidadã, não é apenas técnica. A minha questão é sobre, finalmente, as consequências para a União Europeia da remoção, enfim, do withdrawal, da saída do Reino Unido. Parece-me que, por um lado, França e Alemanha tendo mais poder, isso viu-se agora com o pacote de recuperação, pode ter lados positivos, mas também, por outro lado, significa que eventualmente haverá uma maior concentração de poder ainda naqueles dois Estados. E a minha pergunta é qual é a consequência a longo prazo para Portugal e será que Portugal também pode eventualmente mudar a sua posição na União Europeia? Portanto, é isso. Há aqui alguma oportunidade para Portugal em termos do seu potencial na União Europeia? Essa é a pergunta. E obrigada. Oh. Ora bem, isto nem de propósito, porque eu ia tocar este assunto agora, mas eu queria dizer o seguinte, eu já vi que aqui o mood é todo muito que os britânicos são horríveis e que estão numa deriva louca e não sei o que mais. Só lhes digo o seguinte, podem todos querer acreditar nisso, isso não ajuda nada. Nem é verdade. Não é verdade. Pronto, agora. Porque claro que há euroceticismo pela Europa inteira. Se for à França, o que é a Le Pen? À Itália, o que é o Salvini? Falamos da Holanda, vamos à Suécia, vamos à Dinamarca, vamos hoje à Polónia ou à Hungria, ou à Roménia ou à Croácia, e é disso que nós estamos a falar. Portanto, quer dizer, os britânicos não estão sozinhos nisso, não é? Portanto, aliás, eu acho que o Brexit em si não é nada de singular britânico. Representa uma coisa mais geral, da política em geral, e não apenas da questão britânica. E, portanto, sinceramente, eu vou voltar aqui a dizer isto. Já vi que nesta mesa não vou ter popularidade nenhuma. Mas a diabolização dos britânicos, especialmente feita por quem está a viver no Reino Unido, é um disparate total. E não corresponde, de maneira nenhuma, àquela que é a tradição britânica e que é aquela que se vai impor. Porque um povo não muda de natureza de um dia para o outro. Nem uma cultura política. E, portanto, pode haver aqui e acolá atalhos, mas, sinceramente, não muda. Agora, se quiserem acreditar nisso, porque, no fundo, estão aí numa propaganda ao contrário. E, sinceramente, eu acho que isso é mau. Mas, pronto, quem sou eu? Enfim, sou um pobre português que convive com a comunidade britânica há séculos. Pronto. E, portanto, que a conhece bem e sabe bem como é que eles atuam e pensam, não é? E não há dúvida de uma coisa, a defender os interesses próprios não há ninguém com o mesmo zelo. E é disso que se trata aqui, ao fim e ao cabo. Agora, duas coisas que eu gostaria de dizer. Para verem que eu não tenho uma perspectiva pró-britânica nisto, se há pessoa que escreve ininterruptamente
desde antes de 2010. Por exemplo, sobre a independência da Escócia, que eu acho que está em cima da mesa, sou eu. E, portanto, podem ver os meus textos todos sobre isso, estão lá há muito tempo. E eu acho que é uma coisa que está em cima da mesa. E isso é realmente algo que pode acontecer. Isso há uma consequência desse maior radicalismo, nomeadamente do setor conservador, mas não só. Nunca esquecer o que foi o Corbyn, porque se não houvesse uma oposição de Corbyn, como foi, as coisas seriam diferentes. Portanto, não é agora aqui o Partido Conservador que é o papão, não é? Aliás, o eleitorado do Corbyn foi votar conservador de alguma maneira. Primeiro talvez o UKIP e depois conservador, e foi isso que originou esta evolução política, não é? Porque em 2015 aquela maioria absoluta, absolutamente não esperada, resulta da intervenção do UKIP ter dado em círculos trabalhistas a vitória por muito pouco ao Partido Conservador, não é? E o Cameron ser obrigado a fazer o referendo quando estava a contar ter uma coligação que eventualmente o levaria a adiar o referendo mais 5 anos, não é? Mas pronto, deixando isso de lado, há aqui um ponto que tocou na falda que eu acho que é essencial, que é a questão de Portugal. Porque eu acho, para a União Europeia isto é muito mau. E é muito mau para mim, não é pela questão económica só, é essencialmente pela questão geopolítica. Nós vamos perder, para um país como Portugal, nós vamos perder aquele que era o verdadeiro, digamos, vetor geopolítico atlântico que existia dentro da União Europeia. Muitas vezes nós não estávamos de acordo com o Reino Unido, mas o Reino Unido dava-nos muito jeito. Porque ele fazia as nossas despesas podendo nós passar por bons alunos. Porque um país como Portugal, evidentemente que não é por acaso, que foi sempre um aliado, sofrendo com isso imenso, mas também tendo com isso bastantes vantagens, sob o ponto de vista da sua independência e da sua soberania, da Inglaterra. Nem sequer do Reino Unido, é da Inglaterra. E, portanto, não é por acaso. E, sinceramente, o que eu acho é que o governo português, e especialmente este, alinhou por um discurso macroniano, sempre no Clube Med, nunca teve o cuidado de pensar que há basicamente 6 países, ou pelo menos 5, que são os grandes lesados geopolíticos da saída do Reino Unido. A Suécia, a Dinamarca, a Holanda, a Irlanda, Portugal e, eventualmente, a Bélgica. Eu digo eventualmente a Bélgica porque a Bélgica esteve sempre muito envolvida no eixo franco-alemão e, portanto, tem uma posição um bocadinho diferente. O que é que têm estes países em comum? São pequenas e médias potências atlânticas que estão essencialmente voltadas para fora. E, portanto, não é por acaso que a Irlanda e Portugal tiveram ao mesmo tempo o primeiro-ministro de ascendência indiana. Isto não acontece em mais nenhum lado. São países que estão voltados para fora. Não é? Nós ainda temos, e o Varadkar ainda é vice-primeiro-ministro no caso da Irlanda, mas quer dizer, é curioso, os 2 países mais ocidentais foram de longe os 2 países que foram capazes de um passo que noutros países seria considerado um passo extraordinário e que nestes não deu barulho nenhum, foi uma coisa considerada normalíssima. Bom, porquê? Porque nós estamos voltados para fora. E o que acontece é que este alinhamento com a ideia de que Portugal é um país do Sul, Portugal não é um país do Sul. Isto é um disparate total. Portugal é um país atlântico, isto é, do extremo ocidental da Europa. Isso é que o caracteriza. Portugal nem sequer tem Mediterrâneo. Claro que tem alinhamentos com os países mediterrâneos, com certeza, e não é de mal nenhum reunir com eles. Mas eu acho que nós, há muito tempo, devíamos ter feito um grupo que seria Suécia, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Portugal, e eventualmente se a Bélgica quisesse juntar-se, muito bem. Justamente para quê? Para tentar substituir, de alguma maneira, aquele que era o peso do Reino Unido dentro da União. Porque, de facto, a União vai se deslocar para o centro e leste e para um eixo franco-alemão ainda mais forte. E, portanto, isto é, do ponto de vista do médio prazo, não agora destas negociações que estamos a falar, mas dos eixos de alianças, um problema. Isto vai acentuar imenso a dependência portuguesa da Espanha, que, aliás, já é evidente sob todos os pontos de vista, nomeadamente no setor bancário. Mas que é já evidente. E, portanto, é fundamental que nós tenhamos aqui uma espécie de eixo atlântico e que não pode ser com a França e com a Espanha, porque essas são potências atlânticas, mas também são potências mediterrânicas, não são só atlânticas. E, para além do mais, são países com uma densidade populacional, com um peso demográfico que lhes dá um peso diferente dentro deste jogo de alianças, porque a União Europeia não é apenas uma comunidade em que está a falar. Não.
É a velha história europeia está toda dentro da União Europeia, uma espécie de saco do Império Romano-Germânico, não é? No qual a balança de poder está lá. E o Reino Unido tinha lá um papel. E era um papel que nos era muito útil, mesmo quando nós não estávamos a votar com o Reino Unido. Mesmo quando isso acontecia. E, portanto, eu acho que isto, sob esse ponto de vista, vai ser muito mal para Portugal e que Portugal, infelizmente, não se preparou para esta frente atlântica. E, portanto, vai ser engolido por estas visões macronianas, não é? Aliás, eu já vi isso, o Primeiro-Ministro já falou na ideia das duas velocidades, pôr os furgais de fora e pôr os de leste de fora e fazer o núcleo duro. Isto são as ideias de Macron, mas alguma vez o interesse da França corresponde ao interesse de Portugal? Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E, portanto, eu não estou a dizer que não possa haver até uma Europa com 2 círculos no futuro, mas esta simples definição com estes termos, que é claramente calcada das ideias de Macron, é um erro crasso para um país como Portugal. E, portanto, enfim, deixaria só estas reflexões que são já demasiado provocatórias e, na verdade, não resolvem o problema dos cidadãos. Só há uma coisa que eu queria dizer quanto à Mafalda e é aquele remarque que ela fez sobre a questão que realmente nós falamos, e eu estou, por exemplo, aqui, estamos a incorrer no mesmo erro, falar, no fundo, muito sobre coisas que ou são técnicas, ou neste caso são políticas à la longue, mas na verdade não são o que os cidadãos sentem no dia-a-dia. Mas há uma coisa que eu vou dizer, não passa pela cabeça de ninguém, mesmo não estando alinhado regulatoriamente, que o Reino Unido vai produzir produtos que causam danos à saúde e à segurança. É que o Reino Unido, em termos de rule of law, e até de qualidade dos seus serviços, etc., continua a ser uma referência. E, portanto, quer dizer, eu até estou de acordo que podemos ter padrões mais exigentes e que ele deve alinhar-se por eles, ou pelo menos negociar a sua divergência, sem dúvida nenhuma, mas atenção que também não é um país onde realmente seja conhecido por pôr no mercado coisas que danificam a vida das pessoas. Quer dizer, isso também não é assim. Não é? Portanto, às vezes parece que estamos a falar de um país cujos padrões de qualidade estão muito abaixo dos outros, o que não é verdade. Posso também comentar a questão da Mafalda e eu também aproveitar a oportunidade para comentar este último ponto. A questão não é tanto saber se o Reino Unido, ou antecipar que o Reino Unido vai fazer maldades através da sua autonomia regulatória, embora esse risco, apesar de tudo, não pode ser excluído, sobretudo a propósito de acordos comerciais que o Reino Unido possa pretender celebrar com países terceiros, designadamente com os próprios Estados Unidos. Nós tivemos muita dificuldade na negociação, aliás, falhada depois de um acordo comercial com os Estados Unidos, também porque em vários domínios os Estados Unidos tinha um conjunto de práticas que queria incluir no acordo comercial com a União Europeia e que não eram aceitáveis para os padrões ambientais, de segurança alimentar, por exemplo, da União Europeia. E, portanto, por essa via, o risco existe. Mas, como sempre acontece, os juristas, quando um casal se casa, são conhecidos por ser aqueles que têm que se preocupar com a possibilidade do divórcio. Ninguém quer considerar o divórcio, exceto aqueles que têm que fazer as convenções antinupciais e é um pouco o que se passa aqui. Nós precisamos de, ao celebrar um acordo para o futuro, cuidar dos riscos de eventuais divergências. Eu gostava de dizer, enfim, eu não vejo realmente onde é que o Paulo Rangel vê essa diabolização. Sobretudo quando concordamos no ponto essencial, isto é, que a União Europeia está a ser razoável nas suas pretensões quanto a assegurar um level playing field. É disso que se trata. É claro que nós podemos ter as nossas opiniões sobre o erro estratégico histórico do Brexit, sobre as ilusões que estão sido vendidas no referendo aos cidadãos britânicos, sobre os resultados que está a ter já esta aventura perigosa, mas não há aqui uma diabolização, nem uma punição de quem quis sair da União Europeia. O que é preciso explicar a todos, e também àqueles que vivem no Reino Unido e aos cidadãos portugueses, é que, ao contrário do que muitas vezes se diz, esta necessidade de ter um acordo justo e equilibrado que proteja uma concorrência leal é uma consequência natural do grau de ambição no acesso ao mercado europeu que se pretende. Depois, a questão da Mafalda era quais são os efeitos do Brexit sobre a União Europeia.
Bom, certamente é tudo muito recente, é ainda cedo para dizer, mas pelo menos para já parece que o efeito dominó que se esperaria, ou que alguns esperariam, do Brexit articulado com os movimentos eurocéticos, foi, pelo menos para já, contido. Há outros riscos no horizonte, é verdade, com o populismo nacionalista e xenófobo, mas o efeito de arrastamento do Brexit não parece materializar-se numa desagregação da União Europeia. Pelo contrário, acho que a União Europeia tem sabido reagir com sentido de unidade nas negociações do acordo de saída, agora da relação futura, e esta unidade da União Europeia parece-me bastante importante. E, aliás, ela impede a existência de negociações bilaterais ou de grupos de países com o Reino Unido que furasse e pusesse em causa essa unidade da posição europeia e a liderança das negociações pelo nosso negociador, que é o Michel Barnier. Mas depois também gostava também de deixar claro que eu não vejo que seja, senão uma caricatura, a ideia de que Portugal alinhou por uma espécie de hostilização do Reino Unido, qualquer que ela seja. Pelo contrário, o Portugal manteve-se alinhado com a posição coletiva da União Europeia, como não podia deixar de ser. Alguns daqueles países que o Paulo Rangel citou como tendo uma proximidade natural maior com o Reino Unido, são aqueles que hoje estão a vetar um acordo com o Reino Unido por causa dos seus interesses na área das pescas, caso da Dinamarca, caso da Holanda, caso da própria Irlanda e outros, e portanto as coisas não se apresentam assim dessa forma. Pelo contrário, eu acho que o governo português teve a lucidez de utilizar a sua margem de autonomia com medidas que são favoráveis aos cidadãos britânicos que vivem em Portugal e, por essa via, conquistar um espaço para alguma reciprocidade em favor dos cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido. Unilateralmente, Portugal concedeu isenções de visto, anunciou corredores para os cidadãos britânicos nos aeroportos, reconhecimento de cartas de condução e de qualificações profissionais. Estas medidas foram muito elogiadas pelo Reino Unido. Eu próprio falei aqui com o embaixador do Reino Unido na União Europeia e ele está permanentemente a sublinhar essa atitude positiva de Portugal e, portanto, não vejo que a ideia de uma hostilização faça qualquer sentido. E acompanho a ideia do Paulo Rangel de que a União Europeia deve preservar no futuro a sua relação transatlântica e que Portugal terá aí um papel-chave, mas felizmente o papel estratégico de Portugal na política externa europeia vai muito para além disso e, de facto, essa nossa abertura com a África, com a Índia, com outros no Oriente, é um papel distintivo e uma vocação distintiva de Portugal que eu espero que possamos valorizar, a começar já na presidência portuguesa, em que vamos ter uma cimeira com os Estados Unidos, vamos ter uma cimeira com a Índia, vamos ter uma cimeira com a África e, portanto, a agenda de Portugal está muito alinhada com essas preocupações estratégicas. Obrigado. Eu vou passar a palavra à Yolanda. Olá, muito bom dia. Obrigado, Sérgio, pela iniciativa. Muito obrigado também aos senhores eurodeputados por aceitarem o convite do Sérgio. Eu penso que este tipo de esclarecimento é muito importante, é fundamental nestes dias que se decorrem. É importante mantermos a nossa comunidade bem informada, pois de facto estamos todos sem saber ao certo o que irá acontecer. Eu gostaria de dar a minha opinião, nomeadamente mais aqui para cima, para Gales, não apenas em Gales, mas que são acontecimentos que aconteceram em todo o país logo a seguir ao referendo, que foram os crimes de ódio. Muitos de nós acreditamos que o Brexit ganhou mais
foi mesmo por causa da imigração, ok? Todos os outros problemas e todos os outros assuntos são importantes, mas foi quando tocaram na imigração que de facto as coisas se complicaram. Seria útil, explica um pouco do teu background em termos do que fazes, porque acho que isso vai informar o ponto que estás a fazer. Muito bem. Na área dos crimes de ódio, eu sou a fundadora do movimento Anti-Hate Crime, que é o movimento contra os crimes de ódio, que comecei há cerca de uma década. As diferenças há 10 anos atrás é que nós não conseguíamos provar que os incidentes eram crimes de ódio, e a diferença é que logo a seguir ao referendo, mesmo no dia, na manhã a seguir ao referendo, os crimes de ódio foram muito mais fáceis de ser detectados, porque até então eram mais polite e a partir daí foram mais visíveis e mais claros. E, claro, começou um trabalho na área dos crimes de ódio que tinha que ser feito. Houve vários casos de portugueses e não só, porque eu não faço denúncias apenas dos portugueses, mas de todas as comunidades residentes do Reino Unido. Houve várias denúncias de crimes de ódio e teve que ser feito campanhas, e agora também temos motivado a todas as pessoas para que denunciem. A polícia e as autoridades locais estão a par dos assuntos e é com eles com quem temos trabalhado, e continuamos a pedir a todas as pessoas para que continuem a fazer as denúncias e não sofram em silêncio. Esta é uma das áreas do trabalho, uma das áreas em que trabalho, portanto estou no terreno, sei que é uma preocupação elevada, mas por outro lado, pronto, nossas esperanças nunca podem acabar. Por outro lado, também estamos a fazer outras campanhas, tal como a Escócia, que se quer tornar independente, Gales também quer se tornar independente. Aliás, a semana passada fui eleita diretora das Igualdades do Partido de Gales, Plaid Cymru, e ainda hoje partilhamos uma notícia que diz que todos os votos para Plaid Cymru vão ser um voto para a independência. Portanto, esta é a nossa esperança, que apesar de sairmos da União Europeia, com ou sem acordo, acredito que seja sem acordo, porque tantos anos que tivemos para se negociar e até hoje ainda não se sabe o que irá acontecer, temos sempre a esperança que Gales poderá seguir os passos da Escócia e também tornarmos independentes e depois então tornarmos a fazer o pedido à União Europeia e continuarmos a parte da União Europeia, ok? Que isto vai levar o seu tempo. Vi aqui uma pergunta. Ok. Peço desculpa, estava só tinha uma pergunta aqui do Sérgio. O Sérgio pede para eu explicar o meu trabalho que eu tenho com a polícia e com o Council também. Aliás, eu trabalho com todas as organizações locais e agora também nacionais. Com a polícia, nós vimos que estamos em 2020 e apenas 2% das pessoas que trabalham na polícia são de outras culturas e outras raças. Então fui nomeada embaixadora da Polícia do Norte de Gales e estamos já a recrutar pessoas de todas as nacionalidades, nomeadamente portugueses, que queiram vir trabalhar para a Polícia do Norte de Gales. Estamos agora a recrutar, o que penso que é um passo bastante positivo, que é em pleno século XXI ainda estamos a tentar ficar mais integrados e a promover a diversidade na nossa sociedade.
são pequenos passos todos os dias, mas estão-se a ser feitos, as coisas estão a avançar, e esperamos que o futuro seja um pouquinho melhor. De momento, a desigualdade é grande, mas pelo menos sabemos que tanto o governo de Gales como a polícia, como os councils entendem que existe esta desigualdade. Houve também a ajuda do movimento do Black Lives Matter, que fez com que, principalmente Gales, tomasse medidas, e estamos a tomar medidas. Vai ser agora feito o lançamento do manifesto do Black Lives Matter já para a semana, e estamos a trabalhar com o governo de Gales, polícias e ministros e por aí fora. Tudo isto para tentar para que sejamos mais integrados na nossa sociedade e que sejamos aceitos como pessoas residentes cá. Eu penso que eu só queria focar nesta parte, que é mais a minha área de trabalho, de discriminação, racismo e etc. Mas também queria aproveitar esta oportunidade, porque também trabalho para o Citizens Advice de Flintshire, onde nós ajudamos os cidadãos europeus a fazerem o Settled Status. Queria só aproveitar esta ocasião, Sérgio, desculpa, para uma vez mais fazemos este apelo: façam o Settled Status. Se não souberem como fazer, entrem em contato, nós podemos ajudar em qualquer língua. E é tudo da minha parte. Muito obrigada. Obrigado, Yolanda. Eu vou passar só a palavra ao Pedro, como já estou consciente que já passamos a 1 hora de transmissão. Pedro, explica um pouco o teu percurso, o teu background aí em Londres e, obviamente, qual é a perspectiva depois que tens a partir daí. Muito bom dia a todos. O meu nome é Pedro Xavier, eu tenho 43 anos, sou empresário, ativista e político aqui no Reino Unido, sou do norte de Portugal, sou de Bragança, sou filho de imigrantes e construí uma empresa de serviços inicialmente para a comunidade portuguesa e neste momento é para toda a gente. Eu chamo-lhe um one-stop shop. Porquê? Porque, reparem, um dos graves problemas que principalmente a nossa comunidade portuguesa, não só a portuguesa, mas também as pessoas que vivem aqui de outras nacionalidades, outros europeus, que têm é a barreira da língua e a compreensão do sistema, seja ele o sistema social inglês, seja ele o sistema jurídico, ou seja ele o sistema num todo. E eu, basicamente, trabalhei como funcionário público para o Ministério da Administração Interna, para o Ministério do Trabalho e Solidariedade, que é o equivalente em português, e daí decidi montar o meu próprio negócio, que era a ajuda num todo, desde apoio jurídico a empresas e a indivíduos, apoio social a indivíduos também e empresas. Temos uma equipa de advogados portugueses, ingleses, tradutores qualificados e pessoas, digamos assim, assistentes sociais, para ajudar num todo, quando temos alguém que nos entra nos nossos escritórios com um problema, tentarem sair com uma solução. Em 2014 conseguimos assinar um protocolo com a Secretaria de Estado das Comunidades para aliviar as idas aos consulados, fazendo os serviços não exclusivos consulares, nomeadamente os notariais, desde autorizações de viagem, procurações e outras coisas, que funcionou bastante bem. E temos continuado a trabalhar nesse sentido para melhor servir quem nos entra pela porta. Além disso, em 2016, a pedido de uma Câmara local, que é a Câmara de Lambeth, onde mais portugueses no Reino Unido residem, por volta de 70 mil, foi um pedido para integrar uma equipa de comissários de igualdade, que eu faço parte, onde se discutem temas como justiça, educação, saúde, entre outros, e onde o relatório que foi feito por nós, pelos 8 comissários,
foi usado pelo Governo Central e por outras câmaras, em Londres e fora de Londres, para melhor poderem servir as pessoas. Faço parte também da primeira escola de Linksor Trustee, diretor um dos diretores de uma escola apoiada pelo Estado britânico, uma escola pública apoiada pelo Estado britânico e pelo Estado português, que abriu em setembro portas. É uma escola primária que tem alunos desde pré-primária e vai, portanto, completando o primeiro ciclo. Tenho muito orgulho porque foi um trabalho árduo durante estes últimos anos, 8 anos, mas conseguimos ter a primeira escola bilingue pública. Sou dono também do primeiro infantário bilingue, que abri em conjunto com a minha esposa em 2012 e que teve e continua a ter muito sucesso aqui em Londres. Tenho outro, eu costumo dizer que é um vício, sou polícia voluntário, coisa que eu gostava que o nosso governo português futuramente incluísse, não só na questão nas polícias, mas também no Serviço Nacional de Saúde, ter voluntários de trabalhar. Eu tenho exatamente as mesmas responsabilidades, os mesmos poderes que um polícia regular que é pago, a única diferença é que não sou pago. Tenho o grau de sargento, encarrego 30 polícias, trabalho no centro de Londres e comprometi-me a fazer 16 horas por mês, apesar de que faço um turno semanalmente. Trouxe-me outra dinâmica e outro conhecimento, não só da legislação inglesa, mas também de como os britânicos trabalham. E além disso também, em 2017, a pedido de um dos deputados da imigração, do Círculo Eleitoral de Imigração do Partido Social Democrata, me pediu para constituir uma lista e me candidatar à secção do PSD do Reino Unido, a quem presido, sou presidente da Comissão Política, e onde fazemos regularmente propostas e estamos em contacto com o nosso grupo parlamentar em Portugal e diretamente com o nosso presidente também. Tive o prazer de conhecer o Dr. Paulo Rangel em Bruxelas numa dessas iniciativas, há sensivelmente 2 anos, e continuo a trabalhar em prol da nossa comunidade e da sociedade. Pronto, este é o meu background. Este sou eu, sou pai também de 4 filhos maravilhosos. Agora, pondo em contexto o Reino Unido e o Brexit, a mim preocupa muito, muito, muito a questão de imigração, porque reparem que eles querem fazer passar, aliás, já foi passado e em princípio irá entrar em vigor a partir de janeiro, a todos os não britânicos que estejam dormindo na rua, os rough sleepers, como eles dizem, poderão ser deportados imediatamente. Isto é uma medida draconiana que me entristece muito, porque reparem, muita gente, e tal qual como a Yolanda estava a dizer, da questão de tratarem do settlement, que é o permisso de residência, reparem que muitos portugueses, e convém frisar isto, estão com uma dificuldade imensa de tratar da documentação por um simples motivo, porque não conseguem uma simples marcação no nosso consulado de Portugal, o que é doloroso, é complicado. Eu próprio já fiz chegar isso a Portugal, a quem direito. Já foi discutido também em plenário no Parlamento essa questão, já por várias vezes o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi abordado nessa questão, que precisam de funcionários extra para combater este problema. E reparem, eu sei pessoalmente que algumas dessas pessoas que estão a dormir na rua são portugueses, e são portugueses que queriam renovar o seu documento de identificação e não conseguem, ou não conseguirem, cria-lhe uma situação banal, que não podem aceder aos serviços de saúde, não podem aceder ao trabalho porque precisam de um documento de identificação. O mesmo acontece com aquelas pessoas que querem tratar do settlement. Se não têm um documento válido, não conseguem tratar do settlement. E aí cria um ciclo muito complicadíssimo que, a partir de janeiro, se estiver a trabalhar e não tiver um documento de identificação, a entidade patronal pode muito bem despedi-los. Podem muito bem não ter acesso também a serviços sociais, a serviços médicos. E realmente é muito complicado. Há uma outra questão também a ver com esta questão
do settlement. Não sei se sabem que quando o governo britânico instituiu a questão do settlement e a tratar da própria documentação, há aqui várias falhas que eu próprio já fiz chegar ao primeiro-ministro e também ao líder da oposição, ao Sir Keir Starmer, questões como não haver um documento físico que comprove que nós temos o settlement. O settlement é feito todo online, é-nos dado uma carta a dizer que nós temos o settlement, mas que isso não prova que temos o settlement, só é verificado através do portal online do Home Office, do Ministério da Administração Interna, mas que as entidades patronais não têm acesso, os serviços de saúde não têm acesso, os serviços sociais. E eu agora pergunto, como é que nós, europeus, vamos conseguir demonstrar a partir de 1 de janeiro que estamos aqui legalmente? E realmente é uma questão que, aparentemente, o próprio Ministério da Administração Interna já admitiu que há falhas e que tinham que retificar, mas neste momento não foram retificadas. E eu creio que vai haver um problema enorme para todos os europeus. Eu, felizmente, já não terei esse problema porque tenho dupla nacionalidade, tal como a minha família toda, só por uma questão, e por uma questão de segurança, porque eu sou português e com orgulho, mas filo por uma questão de segurança e para não estar numa posição fragilizada. E em relação aos acordos, eu creio, infelizmente, que o governo britânico irá entrar num Titanic, num barco sem fundo, e quero usar uma expressão que o Sr. Boris Johnson já usou várias vezes, que é "There are no disasters, only opportunities. And indeed, opportunities for fresh disasters." E eu creio que, infelizmente, é o que o Brexit é. É um desastre à vista de todos, porque reparem que as regras que vão ser impostas pela Comunidade Europeia, e muito bem, atenção, concordo com elas, e muito bem, vamos ter filas e filas nos portos para entrarem com comidas, com bens essenciais, e quem vai sofrer somos nós, que andamos da rua, o povo. E eu tenho ouvido muito atentamente os discursos do governo. Diariamente eles vão à televisão pública a falar, secretários de Estado, ministros, o próprio primeiro-ministro, e o diálogo é uníssono. Eles que querem sair a qualquer custo, mesmo não havendo acordo, eles querem sair. Estão a dizer que minimamente não querem um acordo como o Canadá e como o acordo Canadá-Europa, preferem um acordo Europa-Austrália que nunca passou de uma fase embrionária. E isto é com que estamos a lidar. Ok, Pedro. Eu estou consciente do tempo. Eu passava a palavra para terminar as participações, primeiro ao Paulo Rangel e depois, por fim, ao Pedro Silva Pereira, só para comentários finais e para fecharmos o evento também. Eu vou ser muito breve. Vou ser mesmo muito breve. Em primeiro lugar, queria dizer que gostei imenso. Foi para mim um motivo de grande aprendizagem ouvir não só o Sérgio, mas agora quer a Yolanda, quer o Pedro Xavier. E fiquei muito impressionado com uma coisa que é muito britânica, que mostra que a sociedade britânica, de facto, em muitos aspectos, está muito para lá, até de muitas sociedades europeias muito sofisticadas, que é por um lado, o trabalho, no caso dos crimes de ódio, aqui este trabalho de voluntariado na polícia. Isto é a demonstração, no fundo, de que nós estamos perante uma sociedade que tem um dinamismo muito próprio, não é? E tem uma abertura muito própria. Esperemos que não a perca. Tinha até algumas perguntas para eles que não vou fazer, mas, por exemplo, muito relacionadas, no caso da Irlanda, com os crimes de ódio, mas agora até com o que se referiu o Pedro Xavier sobre a imigração europeia, como é que eles apreciam, isto enfim fica para uma reflexão futura, como é que eles apreciam esta ideia de que há uma diferenciação entre os imigrantes ou não? Os imigrantes europeus da União Europeia são vistos de uma maneira, os imigrantes que vêm da Commonwealth, seja da Ásia, seja da África, são vistos de outra, ou tudo isto, esses crimes de ódio, ou essa, digamos, hostilização é feita dessa maneira, igual para todos, quer dizer, como é que, o que é que pesou mais aqui nesta decisão? Seria interessante ver isso.
porque de facto parece que houve um grande foco nos migrantes que vêm da Europa, ou nos cidadãos europeus que estavam a trabalhar no Reino Unido com cidadãos europeus, mas enfim, seriam coisas para discutir se tivéssemos mais tempo. Eu só queria ainda sublinhar uma última coisa, e que tem a ver com a presidência portuguesa. Eu queria dizer que aquele olhar crítico que eu tenho não é por achar que haja uma hostilização do Reino Unido, é por achar que houve uma certa negligenciação. Mas há uma coisa em que eu acho que o governo português esteve muito bem, e que foi realmente nesta agenda mais internacional, e nomeadamente na questão da Índia. Na questão da África, ela já é um clássico. Tivemos alguma sorte, porque queriam fazer a cimeira ainda agora em dezembro, e não foram capazes, e portanto isso deixou para Portugal. Com os Estados Unidos, eu penso que vai ser uma grande oportunidade, e justamente na lancha transatlântica. Mas com a Índia, porquê? Porque justamente a saída do Reino Unido deixa um vazio nos grandes interlocutores da Índia dentro da Europa. E Portugal tem a capacidade de, sendo um país, enfim, com muito menos poder internacional do que tem o Reino Unido, como é evidente, mas de preencher esse vazio, fazer essa ponte. E acho que é muito importante até para a balança de poderes futura com a China, não é? Que não falamos aqui, a Índia ser um ator, digamos, essencial para, no fundo, criar uma compensação nesta ideia de um mundo multilateral que esperemos que regresse com Joe Biden. E, portanto, isso aí, eu acho que aí, lá está, é justamente esse tipo de atitude que eu gostaria de ver mais no governo português, foi perceber que o Brexit nos obriga a ter justamente essa visão atlântica na Europa, a ser protagonista dela e a ser com esses países que comungam o mesmo tipo de interesses. E, portanto, aqui eu acho que realmente, sinceramente, em toda esta agenda internacional, mas em especial na questão da Índia, eu acho que o Brexit abriu uma oportunidade para Portugal e que Portugal não teve nenhum receio em apanhar na primeira oportunidade, e acho que fez muito bem. Obrigado. Pedro Silva Pereira. Bom, pela minha parte também serei breve aqui para concluirmos este nosso debate. Falámos há pouco do impacto do Brexit na unidade europeia. Foi explorado aí o tema do impacto do Brexit na unidade do Reino Unido. Isso daria pano para mangas, sobretudo na intervenção da Yolanda, que coloca mesmo a questão do país de Gales, porque as questões da Escócia e da Irlanda, ela própria, estão bem já em cima da mesa, e portanto aí há desafios muito importantes que o Reino Unido vai ter que enfrentar e que gerir. Mas vou-me concentrar apenas nos pontos relativos à imigração e aos direitos dos cidadãos. A Yolanda referiu as preocupações com a imigração. É verdade que o discurso do take back control a propósito das fronteiras, muito centrado na questão da imigração, deixou marcas na forma como a sociedade britânica se relaciona com os imigrantes. Esses riscos de deportação são muito perigosos e atentam contra os valores humanistas mais básicos e, portanto, devem nos preocupar a todos. A União Europeia procurará garantir, por um lado, que não exista discriminação em relação ao tratamento dos vários cidadãos europeus, independentemente das suas proveniências, porque sabemos que muitas das medidas da política de imigração são dirigidas a alguns países da União Europeia, em particular do leste europeu, e, portanto, nós temos que salvaguardar os interesses de todos os cidadãos europeus. Mas acho que o mais importante mesmo, como a Yolanda também referiu, é garantir os direitos dos cidadãos, em particular os direitos de residência. E, portanto, o apelo aos cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido para concretizarem esses procedimentos de requerimento dos direitos de residência, o apoio aos cidadãos vulneráveis e o trabalho que o Pedro faz nesse domínio é muito importante, e nós temos aqui no Parlamento Europeu tido uma grande atenção, uma prioridade mesmo à questão dos direitos dos cidadãos, em que se inscreve a exigência de que exista, da parte das autoridades britânicas, o apoio necessário aos cidadãos mais vulneráveis. Estamos a monitorizar
o procedimento de atribuição das autorizações de residência. Felizmente, perto de 290 mil portugueses já apresentaram essas autorizações, 175 mil obtiveram autorização permanente, mais 113 mil obtiveram as autorizações provisórias. O número de pedidos realmente recusados é relativamente pequeno, desse ponto de vista as coisas vão correndo, mas é preciso que uma instância de recurso verdadeiramente independente permita validar a bondade das decisões que são tomadas, para que termos a certeza, não só que aqueles 800 pedidos que foram recusados por motivos legalmente válidos, mas também que aqueles que tiveram apenas a autorização provisória não seja porque houve uma má apreciação dos seus pedidos. E só uma instância de recurso o pode garantir verdadeiramente. E depois eu acompanho muito a preocupação que o Pedro Xavier referiu e que tem feito parte das resoluções que aqui o Parlamento Europeu tem aprovado, quanto à necessidade de haver uma prova física desses direitos de residência. Porque se isso não existir, o grau de insegurança no exercício de um direito que até pode estar formalmente reconhecido é muito grande, nas procuras de emprego, nos arrendamentos, na circulação nas fronteiras e, portanto, temos procurado sensibilizar as autoridades britânicas para isso. É verdade que existem alguns sinais de compreensão do problema, mas precisamos de garantir que isso se materializa em realidade concreta. Nós temos 2 diplomatas portugueses do melhor que a nossa diplomacia tem a acompanhar esta situação. O embaixador português junto ao Reino Unido, Manuel Lobo Antunes, que foi, aliás, secretário dos Assuntos Europeus durante a última presidência portuguesa, em que concluímos o Tratado de Lisboa, é certamente dos mais qualificados embaixadores que temos. E a União Europeia tem também um embaixador português, João Valde Almeida, como embaixador junto ao Reino Unido, que prova que esta relação intensa e especial que Portugal tem com o Reino Unido é valorizada e reconhecida no plano europeu. E, portanto, continuaremos todos, nós aqui no Parlamento Europeu, certamente a diplomacia portuguesa também, a fazer o nosso trabalho de acompanhamento, de proximidade, para que os interesses e os direitos dos cidadãos portugueses sejam salvaguardados. Este debate foi muito bom. Foi muito útil. Eu acho que as intervenções que nós pudemos ouvir aí do Reino Unido também são muito importantes para nós, para termos a informação necessária também para o nosso trabalho político de acompanhamento e de fiscalização daquilo que vai acontecendo. E espero que o Sérgio nos dê o gosto de criar outras oportunidades de interação e de diálogo, porque eu penso que isso é muito útil para o futuro. Muito obrigado. Obrigado eu, e claramente irá haver novas oportunidades, e já há outro evento que também já está a ser alinhavado com um foco maior em termos do próprio Reino Unido. E queria, antes só de terminar, porque eu sei que isto era só demorar 1 hora, já vamos numa 1h30, mas só fazer aqui uma chega sobre precisamente a parte do settled status. Há uma semana atrás eu organizei um webinar precisamente sobre o settled status, porque as últimas estatísticas que o Home Office publicou, no caso de Portugal, eram aparentemente positivas, mas havia ali motivos de preocupação e preocupação muito séria. E daí, por exemplo, ter feito o evento para tentar chegar àquelas pessoas que ainda não trataram do settled status e que apontam para ser um número muito grande. E só deixava aqui, por exemplo, um número que foi, para mim, particularmente inquietante. Dos tais 300 mil, arredondando, na faixa etária acima dos 65 anos, ou seja, já formados, pessoas que tendencialmente já estão no Reino Unido há muito, muito tempo, há décadas, 20, 30, 40 anos, e até mais, em certos casos que eu conheço, dos tais 300 mil, menos de 10 mil têm mais de 65 anos. Isto, acho que está aqui um problema muito sério. Por exemplo, do ponto de vista da Escócia, acho que não será tão grave nesse aspecto, porque mas também há problemas na Escócia. Em termos globais, os números da Escócia estão um pouco acima dos 7 mil,
salvo erro, o que também indica que há muita gente que ainda não pediu o settled status. Mas olhando, por exemplo, para Londres e zonas como, por exemplo, East Anglia, que são as zonas tradicionais, as zonas onde estão as comunidades mais antigas, indica que há ali muita gente e que continua no Reino Unido, mas que ainda não tratou das coisas. E naquela faixa etária, acima dos 65, onde há desafios particulares, por exemplo, a nível de literacia tecnológica, mas chamemos assim, há muita gente com barreiras em termos de língua, e isso vai ser ali um grande problema e tem que ser atalhado e de uma forma muito rápida. Eu sei que o governo português está a preparar para fazer uma campanha de informação sobre o settled status. Veremos quais são os detalhes e como é que eles vão articular as coisas em termos de como é que chegam às comunidades localmente, mas de facto há aqui um trabalho a fazer e tem que ser feito muito, muito rapidamente. Mas, avançando já para o fim, eu quero agradecer a todos a disponibilidade por participarem, desde logo aos eurodeputados Pedro Silva Pereira e o Paulo Rangel, mas também ao painel, a Yolanda, a Mafalda e o Pedro Xavier. E, como eu dizer há pouco, espero que haja nova oportunidade para nos voltarmos aqui a estar aqui à conversa, e especialmente para o Paulo Rangel, temos de ter uma conversa, porque eu acho que a visão sobre o Reino Unido em geral, mas em particular sobre a Inglaterra, acho que vamos ter aqui uma certa troca de ideias sobre o que está a passar e como as coisas estão a evoluir. Portanto, eu ficava por aqui. Obrigado a todos, obrigado a quem nos seguiu. Eu sei que há muita gente que está a ver, mas muito mais vão ver a seguir, em diferido. Normalmente a regra é essa. Portanto, eu desenho e até à próxima. Obrigado. Obrigado.